Olá, gente, seja bem-vindo ao parte 2, de onde a gente fala do whisky americanos. Hoje a gente vai falar das categorias de whiskies e sim, tem mais que somente bourbon nas categorias de whiskies americanos. A gente vai falar de bourbon, de rye, de Tennessee whiskey, a gente vai falar de corn whiskey e outros tipos de whiskies. Vamos lá? E vamos começar com o mais famoso de todo, o nosso famoso bourbons. Como a gente falou antes, falando sobre whiskies americanos, os bourbons só podem ser considerados bourbon se é feito nos Estados Unidos. Pensa em champanhe e espumante. Se você pega um espumante que é feito lá na França, mas não é feito na região de Champanhe, se não vem daquela região, não é considerado champanhe. É só considerado espumante. Igual um espumante feito aqui no Brasil, ou no Chile, ou nos Estados Unidos, tanto faz. Todo o resto do lugar do mundo que não é daquela região específica de champanhe, tudo é considerado espumante. Bourbon é a mesma coisa, só que é os Estados Unidos inteiro. Tá? Então você pode pegar essa receita do jeito que o Woodford faz, do jeito que eles fazem, bota essa destilaria, envelhecer aqui no Brasil, e bota tudo aqui no Brasil, mas não pode ser considerado bourbon, porque não foi feito e envelhecido nos Estados Unidos. Primeira regra bem importante. Segunda regra foi o que a gente falou de milho. Na sua composição, você tem que ter pelo menos 51% de milho. Né? Então quer dizer que não precisa ser 100%, igual a gente vê nos single malts lá nas costas, que tem 100% de cevada maltada. Não é isso. Precisa só 51% de milho. E a destilaria pode escolher seu mash bill, a sua receita, usando qualquer outro tipo de grão. Os mais comuns são o milho, como eu falei, que tem que ser pelo menos 51, cevada maltada, centeio e trigo. São os 4 mais comuns. Mas não é regra. Pode usar arroz, pode usar aveia, pode usar qualquer outro tipo de grão que eles querem. Outro detalhe que faz o bourbon ser bem específico, é bem especial, e também um dos whiskies, se não o whisky mais controlado do mundo, a categoria de whisky mais controlado do mundo, é que o bourbon, para ser classificado como bourbon, além das coisas que eu já falei, ele tem que ser envelhecido em barril de carvalho americano virgem. E é virgem de verdade, gente. Não é virgem como a gente vê às vezes nos whiskies escoceses, que está escrito virgem ex-bourbon, né? Que é o virgem no sentido, depois que foi usado no mundo de bourbon, eles compraram aquele barril e para a primeira vez que aquele barril foi usado depois que foi envelhecido o bourbon. Não, não é isso. É virgem de verdade. A primeira vez que aquele barril, depois de ser torrado, depois de ser preparado, foi usado para whisky, foi para fazer bourbon. Isso é lei. Tem que ser usado em barril que nunca foi usado. E agora entrando na parte um pouquinho mais técnica, na parte de falar de destilar. Parte de destilar, até isso tem legislação lá para o bourbon, né? Então, para ser bourbon, a destilaria, na parte de destilar, não pode ter um produto que é acima de 80%, né? Então, quando eles estão destilando o new make, né, que ainda não é whisky, e quando eles pegam, eles vão testar o nível de álcool que tem lá, o que sai do destilador não pode passar de 80% de álcool, tá? Não pode passar, isso é lei. Em cima disso, se tem, por exemplo, o Woodford, vai lá, destila o whisky e tá 70% de álcool, né? Para botar no barril, eles têm que baixar, adicionando água, até 62,5% no máximo para entrar dentro do barril. Então, vocês pegam aquele new make de 70% e eles querem ficar dentro do barril, eles podem, não tem nada falando na gestão que eles não podem, só que não pode considerar bourbon. Aí eles caem fora da lei de bourbon. Eles podem botar o nome de corn whiskey ou whisky americano, aí tranquilo, não tem problema, mas não pode ser considerado bourbon. Ele tem que entrar dentro do barril no máximo de porcento de 62,5%. E depois que ele está dentro desse barril, ele tem que ser envelhecido, como a gente falou antes, todos os whisky americanos precisam no mínimo 2 anos para ser considerado whisky. Só que, detalhezinho muito importante, se a destilaria decide usar um bourbon que foi envelhecido menos que 4 anos, eles têm que declarar na garrafa a idade dele. Então, por exemplo, vamos falar que um whisky que a gente sabe que é mais jovem, por exemplo, um Jim Beam, que é um bourbon, a gente consegue ver que aqui na rótula, em lugar nenhum, tem a idade declarada. Então a gente sabe que
o líquido aqui dentro, o whisky aqui dentro, foi envelhecido pelo menos 4 anos. Senão, eles vão ser obrigados, pela legislação lá nos Estados Unidos, declarar, por exemplo, que foi envelhecido 3 anos ou 2 anos. Isso ia ter que estar escrito na frente da garrafa para o consumidor ver que não foi envelhecido 4 anos. Agora, como a gente já falou várias vezes, se você conhece meu canal, eu já falei várias vezes, maioria dos whiskies que a gente toma não vem direto de somente um barril. Para ser somente de um barril, aí sim eles são chamados single barrel, né? Então, como nenhum desses aqui estão escritos single barrels, isso quer dizer que todos esses aqui foi uma mistura. Por exemplo, o Bulleit Bourbon, eles foram lá no barril, no pavilhão deles, e eu vou usar um pouquinho desse barril, um pouquinho desse barril, um pouquinho desse barril, um pouquinho desse barril, né? Os líquidos estão lá dentro, os whiskies e bourbons que estão lá dentro para fazer essa produção. Isso é uma escolha que as destilarias fazem para conseguir controlar o padrão do whisky, tanto na qualidade e também quanto o gosto, a signature, né? A assinatura do gosto. Que você sabe, eu estou tomando esse whisky e sempre vai ser o gosto de, por exemplo, Bulleit Bourbon, né? Isso é um jeito que eles conseguem controlar o gosto e a qualidade dos seus whiskies. Perfeito. Voltando do que está falando da idade, né? Como a gente falou, para ter um bourbon, se é menos de 4 anos, tem que ter idade declarada. Mas, vamos falar aqui na hora de escolher os whiskies lá. Eles pegam um que é tipo, esse whisky foi envelhecido nesse barril por 8 anos. Esse foi envelhecido por 4 anos. Esse foi envelhecido por 20 anos, tanto faz. Eles, se eles queriam botar a idade declarada, igual o Bulleit tem aqui de 10 anos, quer dizer que o whisky mais jovem que foi escolhido é o que eles têm que botar na garrafa, né? Então a idade mais jovem dos whiskies é o que tem que estar escrito na garrafa. Então, por exemplo, esse aqui de 10 anos, quer dizer que os barris que eles escolheram todo lá, tipo, pode ser que esse é envelhecido 12 anos, esse é envelhecido 10 anos, esse é envelhecido X números de anos acima de 10, não tem problema. Eles podem misturar qual que eles querem, mas na hora de escrever na garrafa, eles têm que declarar que é 10 anos, que na composição, nessa mistura, o whisky mais jovem é de 10 anos. Faz sentido? Agora, falando sobre na hora de engarrafar os whiskies, né? Na hora de engarrafar, não somente para bourbons, mas no whiskies no geral, vindo dos Estados Unidos e também na Escócia. Para ser considerado whisky, tem que ser engarrafado com teor alcoólico de 40%. É o mínimo. Aqui no Brasil, se eu não me engano, é 38%. Na Austrália é 37% o mínimo. E como falei, na Escócia, na Irlanda e nos Estados Unidos é 40% mínimo para ser considerado whisky. E outro detalhezinho que garante que o bourbon é um whisky de excelente qualidade é que a única coisa que a destilaria pode misturar com o whisky que saiu daquele barril é água, para diluir ele para o teor alcoólico que eles estão procurando. Eles não podem botar nenhum tipo de conservante, nenhum tipo de algo adicional para dar cor, para dar sabor ou nada assim. Então, se você tem, por exemplo, o Jim Beam, que tem o Jim Beam Fire, Jim Beam Apple, de honey, tudo aqui, de mel, de maçã, de canela, esses não são considerados bourbons e também não são considerados whiskies. Esses são considerados licores de whiskies. Mas isso é um vídeo para um outro dia. E agora, pulando do bourbon, vamos pular para o mundo de rye. Então, o rye, o que é, né? Tudo que a gente falou de whisky americano, que é todas as regras de ser envelhecido no mínimo 2 anos, feito lá nos Estados Unidos, tudo isso aplica também para o rye. Só que como o bourbon precisa ter a composição, né, o mash bill, a receita, de mínimo 51% de milho para ser bourbon, o rye precisa 51% de centeio, que é o rye, para ser considerado rye whisky. Pode botar um pouquinho de milho, um pouquinho de cevada maltada ou cevada não maltada, qualquer tipo de grão que eles querem, mas tem que ter, no mínimo, 51% de centeio. E um detalhezinho importante, né, que a gente vê isso nos bourbons também, está escrito straight whisky, straight bourbon, desculpa, e no rye, que esse termo de straight bourbon não é tão importante, que o straight significa que não foi nada adicionado nele para ele ter cor, ou corante, ou nada de sabor.
Para ser bourbon, já precisa ser basicamente straight, né? Então não é tão importante no mundo de bourbon saber que é straight bourbon. O mundo de rye, straight rye, é bem importante, porque isso significa que não tem nenhum corante, nada adicionado de cor, e nada de sabor, nada adicionado para alterar ele esteticamente ou na hora de gosto. Então, você vai comprar um rye, procura achar algo que está escrito straight rye. Nesse aqui, por exemplo, o Jim Beam tem rye grande aqui, mas aqui em cima, Kentucky Straight Rye. Straight rye quer dizer que não tem nada de corante e nada de para adicionar sabor também. Mesma coisa no Woodford e os outros também, tá? Cuida isso, gente. Agora, tem outro tipo de whisky que também existe nos Estados Unidos, mas não é muito comum sair dos Estados Unidos, que é o wheat whisky, que é o whisky de centeio. E mesma coisa de rye, mesma coisa de bourbon. Ele tem o mínimo que ele precisa atingir na sua composição de 51%, só que essa vez é de wheat, de trigo. A última categoria que a gente tem é o corn whisky, que esse também é comum lá dos Estados Unidos. E você pensa, tá, se tem bourbon que precisa ter 51% de milho, mas não tem máximo, por que existe corn whisky? Que o corn whisky é o whisky que é como o bourbon, só que não tem todas as leis do bourbon. Então, se eles querem usar o barril que já foi usado por um outro whisky, eles podem. Ele não precisa usar o barril torrado também, que o bourbon precisa ter um barril torrado para ser considerado bourbon. Então, a legislação de corn whisky é muito mais fácil para produzir ele que o de bourbon. Só que um detalhezinho, em vez de ter 51% de milho, corn whisky tem que ter no mínimo 80% de milho. Então é muito mais milho e também não tem tanta legislação controlando ele. Ele é mais flexível nesse sentido. Bom, agora outro subcategory. Um subcategory, que quer dizer tipo uma categoria menor, né? Tem o Tennessee Whiskey. Tennessee Whiskey é delicado. Para ser Tennessee Whiskey, precisa ser feito no estado de Tennessee, né? Só que o jeito que o Jack Daniels, o Dickel e outros Tennessee destilarias fazem é basicamente o jeito que o bourbon faz. Só que o que separa eles de bourbon é que o whisky tem que passar por um processo chamado Lincoln County Process, que basicamente é depois que ele sai do barril, de ser envelhecido, no mínimo 4 anos e tudo mais, o jeito que o bourbon é feito, receita que o bourbon é feito, novo barril igual o bourbon é feito, tudo igual ao bourbon, eles têm que ser filtrado no carvão de maple charcoal, para ser considerado o Tennessee Whiskey, né? Então aí que entra o problema. As pessoas falam, mas se é só isso, se é tudo que o bourbon faz, então é bourbon. Pensa num café feito antigamente, né, pelos italianos mesmo, né, que pegava tudo, botava na panela o grão e tudo, e só de olho assim olhava e não filtrava, não. Tinha aquela borrinha, aquelas coisas mais, né, que ficava além, né? Então esse processo de filtrar, ele tira alguns componentes também do whisky, nada demais, mas acaba deixando ele um pouquinho mais smooth, um pouquinho mais suave. Tem várias pessoas que destilam que falam que você consegue sentir a diferença entre, por exemplo, um Jack Daniels antes de ser filtrado e depois. Ele muda e altera o gosto também um pouco, tá? Então, por causa disso, o Jack Daniels e as pessoas lá na Tennessee, eles falam que isso não é bourbon, isso é Tennessee Whiskey. Agora, se você quer considerar bourbon, eu deixo para você escolher. Para mim, tanto faz. Os dois são deliciosos e eu gosto deles igual. E como a gente já falou sobre bastante whiskies americanos no nosso canal, eu vou deixar um playlist aqui em cima para vocês irem lá dar uma olhada nos whiskies americanos que a gente já falou. E eu vou continuar botando mais whiskies novos naquela playlist. Eu espero que vocês estão gostando. Por favor, se inscreve no nosso canal, deixe seu like. E até a próxima, meus amigos. Até!